Esse é um momento que nós queremos trazer. A gente tem orado, é uma igreja que se posiciona em oração. E Débora, falou comigo, pastora, chegou a hora da gente testemunhar o milagre que Deus fez na nossa casa e na nossa família. Aleluia. E o que nós vamos ouvir agora, de relato, de testemunho, você vai ouvir o que o poder da oração faz na vida daquele que se posiciona e ora. Amém. E clama ao Deus vivo. Glória a Deus. E para que a sua fé e a minha fé seja aumentada e fortalecida, é que nós vamos nessa noite ouvir esse lindo testemunho, da Elisa aqui. E Deus tem sido muito bom. Graças a Deus, igreja. É difícil falar. Dia 11 de janeiro. Só um pouquinho mais. Dia 11 de janeiro, horário de almoço. Estávamos em casa fazendo uma carne para almoçar, dia de sábado. E naquelas churrasqueiras a álcool. E nisso, um galão de álcool explodiu próximo a nós. Me atingiu minha parte esquerda. E ela estava atrás de mim, atingiu ela também. 42% do corpo dela foi queimado. Naquele dia fomos para o hospital, desesperados, e fomos direto para o municipal. Achamos que era um simples queimado, que só iam dar uma limpadinha nela e voltar para casa. E nisso veio a notícia. Eu não estava perto dela porque eu também estava queimado, estava em outra sala sendo atendido. E veio a notícia que tinha que entubar ela. Tinha que entubar ela porque ela estava começando a inchar. E se ela inchasse, iria precisar de UTI. E se ela inchasse, sem entubar, ela ia parar de respirar e poderia vir a óbito. Aí nisso já entubaram ela. Aí nisso nós ficamos com medo de entubar, pela questão do Covid, matou muita gente entubado, E nisso, nessa demora, entuba, não entuba. Quando foram tentar entubar ela, pela idade dela, é um tubo de 5 milímetros. E já não passou mais esse tubo de 5 milímetros, teve que passar um de 4,5. E nisso já pedimos a transferência para o HCR, para a UTI, que ela ia precisar de UTI. E com a graça de Deus, às 4h50 da tarde, ela deu entrada no HCR. Desse dia eu não vi mais ela, só minha esposa que viu ela. Fomos para casa, entramos em oração. No domingo de manhã chegamos no hospital por área de visita. Ela estava irreconhecível. Ela inchou de uma certa forma que eu não conheci minha própria filha. E nisso a médica de plantão, que é a diretora do hospital, veio conversar com a gente. Falou que a situação dela era uma situação gravíssima e que ela poderia vir a óbito a qualquer momento. Nisso, em conversa, a médica falou assim que eram meses e mais meses de tratamento. Não ia ser fácil, ia ser uma caminhada longa, podendo estender até anos. Mas nisso entramos em oração, com a graça de Deus, toda a igreja orando, muita gente fora do país, o país inteiro orando. Tem gente que nós nem conhecemos, estão orando por nós. Os Gideões da torre, Isso. Posicionados pelo Brasil e pelo mundo orando. E essa torre aqui estava orando. E essa igreja. E Deus foi fazendo a obra que até os médicos daquela UTI ficou espantado. Enfermeiros ficou espantado com a glória que estava acontecendo dentro daquele hospital. Elisa ficou no 8º dia que ela estava entubada. A sedação não fez mais efeito. Ela começou a acordar e querer puxar o tubo para se entubar sozinha. No 9º dia, num dia de domingo, chegamos para visitar ela, tinham acabado de desentubar ela. Fomos pegos de surpresa. Ele já estava acordada, sedação nenhuma fazia mais efeito nela. E a glória de Deus foi derramando naquele lugar, que o médico que falou que ela ia ficar meses e meses dentro daquele local, com 9 dias ela foi desentubada, com 13 dias de UTI ela recebeu alta, desceu para o quarto. Com 19 dias ela recebeu alta e foi para casa.
Glória a Deus, ainda tem alguns machucadinhos para ser tratados, mas Deus, Ele faz a obra por completo, não pela metade. Deus nos deu a vitória, somos gratos demais a toda a igreja, a Deus, por ter trazido nossa filha para casa. Quantas vezes eu pensei que eu não iria trazer minha filha para casa. Entrei em desespero, porque eu também não poderia trabalhar, eu tinha que ficar em casa. Quando eu não conseguia nem vestir uma camisa, eu não conseguia vestir, porque o meu lado estava queimado, né? Mas Deus, Ele nos deu a vitória, trouxe ela para casa, voltou tudo ao normal. Agora é só cuidar dos machucadinhos, que daqui a pouco a pele dela volta tudo normal, se Deus quiser. Dentro da UTI, Se quiser colocar um pouquinho as imagens para ir rodando, tá, pessoal? O pessoal vê, tem algumas fotos enquanto a Débora fala, tá? uma das vezes, isso foi de início, isso foi... Ali foi quando ela já tinha saído da UTI, estava no quarto, o carinho do hospital e Saindo já no por hospital. eles ter ficado surpresos com tudo que aconteceu. Nas nossas orações em casa, que não eram poucas, eu principalmente pedia muito para que Deus mostrasse o agir dele dentro daquela UTI, que ele fizesse um rebuliço lá dentro, para mostrar que era ele que estava ali, que quem mandava ali era ele. E tudo que eu pedi em oração estava acontecendo lá dentro. Amém. Uma das vezes que a gente foi para visita já de início, quarto dia, quinto dia mais ou menos, Elisa estava com a sonda e a doutora chegou até a gente e falou assim: pais, até hoje os exames da Elisa estavam todos mantendo, mas hoje apresentou uma leve alteração no rim. Assim, está dentro do esperado, vamos entrar com a medicação. Caso a medicação não resolva, vamos tentar outra mais forte. E Elisa já estava tomando 3 tipos de antibiótico fortíssimo. E aí, a doutora falou assim, que se caso essa outra medicação não funcionasse, aí, tipo assim, o que ela quis dizer é que iria só piorando as coisas, né? E aí eu já olhei pro John Lennon e falei assim: John Lennon, Deus vai mostrar o agir dele e vai ser agora. Já estava mostrando, mas agora vai ser o sobrenatural mesmo. E aí, quando foi no outro dia, para vocês terem uma noção, a cor do xixi dela estava igual caldo de cana, muito escuro. E a doutora ficou muito preocupada, e até então, os primeiros dias, até esse exato momento, quando a gente chegava lá, o semblante dela era crítico, muito preocupante. E aí, quando nós voltamos para casa, intensificamos mais nossas orações, e quando foi no outro dia, a gente voltou lá para visitar ela no horário de visita, e a doutora chegou para a gente, assim, um pouco mais diferente, já nem tão assim tensa, olhou para a gente, falou assim: pais, vocês devem estar orando muito, né? Aleluia. Eu comecei a rir, falei sim, e não é pouco, e não é só a gente. Aí eu falei: mas por quê? Aí ela falou assim: não, porque o exame de ontem da Elisa, em relação à alteração renal, era crítica. E hoje foi repetido já o exame da Elisa e tá como se nunca tivesse acontecido nada. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu comecei a rir e glorificar a Deus por dentro. Eu falei: oh meu Deus, era isso que eu queria que o Senhor mostrasse.
E ela falou assim, desde quando eu estou aqui, isso nunca me aconteceu. Isso não tem explicação. Eu não consigo explicar isso para vocês. Só digo para vocês que é oração. Aleluia. Aí eu falei assim, eu sei disso, eu sei que é. E aí o xixi dela já estava um pouquinho mais clarinho, já estava normal nos exames. Aí logo mais uns 2 dias depois, ela falou assim, a gente voltou lá de novo. Aí ela falou assim, mãe, pai, Elisa, conforme a gente está tirando sangue todo dia para coletar exames, para ver como é que está o funcionamento dos órgãos, deu assim um sinalzinho de anemia, não é nem considerado, mas para evitar que ocasione algo assim mais profundo, eu já vou passar uma bolsa de sangue para ela. Aí eu falei assim, não, tudo bem, doutora, né? Faça o que for melhor. E nesse mesmo instante, eu comecei a pedir para Deus. Falei, Deus, que esse sangue que a Elisa vai tomar, que vai entrar na veia de Elisa, que não seja sangue humano, que seja o teu sangue. Esse foi o meu pedido. E aí, Elisa tomou a bolsa de sangue. As plaquetas dela estavam bem, mas estavam um pouquinho baixas no dia. Quando foi no outro dia, após ela ter tomado a bolsa de sangue, a doutora coletou novamente os exames e já estavam tudo mais nas alturas. E a gente recebeu... duas missionárias entrou em contato com a gente. E isso foi até no domingo, quando a gente estava muito sem chão, que foi após o acontecido. Elas falaram que ficaram sabendo que o pedido de oração se espalhou por vários lugares, várias igrejas, redes sociais, etc. E aí ela me procurou para querer saber certinho do acontecido. Eu falei e ela falou, minha irmã, já estamos em oração, nossa igreja, nosso grupo de oração, já estamos intercedendo por ela. Falei assim, mas irmã, eu e meu esposo, a gente precisa de uma palavra urgente. Aleluia. Porque quem é o pai que vai com o seu filho para o hospital, volta para casa e consegue pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que um pedaço seu não está ali dentro de casa? Não é fácil. E a Elisa tem 3 anos, nunca dormiu fora de casa, nem na casa dos avós. Ela é muito apegada a gente, e então assim foi muito difícil. E nesse dia, nesse domingo, após o acontecido, essas missionárias procurou a gente, orou com a gente. As duas não se conheciam, e elas pegou e na oração elas falaram que Deus mostrava Elisa voltando para casa, sem marcas nenhuma, sequela nenhuma, e que ela era só uma prova que a gente estava passando, e que ela via a Elisa na UTI, assim, meia de branquinho, que realmente eu nem tinha falado para ela, a Elisa estava toda enfaixada. E aí ela disse que via a Elisa com um tubinho na boca, mas porém ela via 2 anjos muito grandes ao lado da cama da Elisa. Que esses anjos estavam guardando e protegendo para que nenhuma infecção, nenhuma bactéria chegasse até ela. E assim, e ela falou também que a gente iria ter que testemunhar, né? Aí eu falei assim, não, mas mesmo sem Deus estar nos mandando, a gente já iria sim, porque isso é um acontecido que não pode deixar assim, simplesmente aconteceu e pronto. Amém. Aí... Ela está bem. E aí, o que aconteceu no hospital foi tudo sobrenatural. Até então, de início, eles falaram que Elisa não ia voltar ao movimento da mão esquerda. Falaram que Elisa iria ter que fazer enxerto em cima da mão esquerda, porque a mão dela ficou preta. Preta, da cor da cadeira, do chão, que preto. Foi tirado um pedacinho de cima da orelha dela, regenerou. E eles falaram que isso era difícil acontecer, porque cartilagem é meio complicado.
e você olha assim, não tem nada. E a mão dela, após eu sair na quinta-feira do hospital, quando foi na segunda-feira, o cirurgião plástico que estava acompanhando ela no hospital, fazendo os curativos, pediu para voltar no consultório, que ele queria ver ela. E aí eu voltei. Quando eu voltei, ele viu Elisa entrando, andando lá. Ele ficou surpreso, ele ficou extasiado, porque ele falou assim: eu jurava que nem com essa mãozinha ela iria estar mexendo. E ela estava segurando um brinquedinho dela e mexendo normalmente. E aí ele falou assim: e essa mão, a gente também achou que iria precisar de enxerto, por ter sido muito, quase 3º grau, a mãozinha de queimado. E graças a Deus, não tem, tudo fechadinho, bonitinho. E não vai precisar de cirurgia plástica nenhuma. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos colocar de pé. Vamos. Tem mais da família aqui? Vem aqui. Quem mais da família da Elisa que está aqui? Vem aqui à frente. Elisa, desde de bebezinha ela já foi apresentada aqui na igreja, né? E o Senhor tem cuidado dessa família e guardado a vida da Elisa a cada dia. Nós vamos uma palavra de gratidão sobre a vida desta família. Eles vêm todos os familiares aqui, todos os Cabral e os Cabral que é da família da Débora, da sua família, e os Martins, né? Os Cabrals e os Martins aqui. E eu queria que você estendesse as mãos sobre a vida dessa família agora, num propósito, né? Daquilo que Deus tem sobre a vida deles. Nós cremos que nada é por acaso, tudo que aconteceu não foi por acaso, mas de uma coisa nós temos certeza: a mão de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor veio sobre esta criança e sobre a vida dessa família. Você crê? Amém? Muito obrigado, Jesus, porque nós aqui juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nos alegramos junto com esta família, Deus, pelo livramento, pela graça, pela restauração, e por crermos que realmente nenhuma sequela ficará, ó Deus, nenhuma sequela vai ficar, porque o Senhor é bom, porque a sua graça, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de promessas, como diz essa canção que cantamos hoje, Pai. E o milagre completo continuará acontecendo sobre a vida da Elisa, sobre seus pais, sobre a sua família e sobre a geração. Nós profetizamos, declaramos toda sorte de bênçãos no nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre. Amém.